Queridos navegantes desse navio chamado Brasil, nós estamos enfrentando ondas gigantescas. Mas tenham em mente, a verdade sempre prevalece. É claro que nesse vídeo nós vamos falar sobre aquela denúncia que Fábio Faria fez, né, das inserções de Bolsonaro que foram, sei lá, não sei nem como dizer aqui para vocês, né, qual palavra usar, mas vamos lá. As inserções do Bolsonaro foram retiradas e colocaram no lugar, podemos dizer assim, as inserções do outro candidato. E o ministro das Comunicações enviou para o TSE essas informações, todo o relatório, para poder entrar com uma investigação, pois a campanha do nosso presidente, sim, ela foi lesada. Quando o ministro das Comunicações veio a público e falou que tudo isso ocorreu, eu vi muitos jornalistas, em menos de uma hora após o pronunciamento do ministro das Comunicações, falar: não, gente, esquece isso são narrativas, factoides. O que nós temos nesse Brasil aqui é uma bancada CSI Brasil. Esses jornalistas se acham ao ponto de dizer a você o que é verdade, o que é mentira, sem ao menos esperarem uma investigação, uma apuração ou algo do tipo. Ou pelo menos ouvir o que o ministro das Comunicações está falando e levar em conta que uma pessoa com cargo desse jamais viria a público jogar narrativas ao ar. Mas vamos aqui para o momento presente, porque com certeza esse momento é o que mais importa. O Xavier, o cara lá que não tem cabelo, que tem muito poder e tal, deu 24 horas para a equipe do nosso presidente mostrar provas do que eles estavam falando. E assim foi feito, com muita maestria. Em menos de 24 horas, eles levaram os relatórios de duas empresas, tá? Foram contratadas duas empresas e essas duas empresas constataram que existia algo muito errado nas inserções do Bolsonaro. É tipo assim, não tinha como negar, né, que algo aconteceu, porque empresas sérias falaram: olha aqui, ó, tem aqui o relatório e nós conseguimos obter essas informações que realmente a campanha do Bolsonaro foi lesada. Então dá uma olhadinha aqui nesses relatórios e apure aí os fatos. E aí eu fui dormir com esse barulho e quando eu acordo eu me deparo com uma notícia que saiu no site Antagonista. Olha essa notícia. Urgente. TSE exonera servidor responsável por inserções da propaganda eleitoral. Antes de eu dar continuidade, eu vou deixar bem claro aqui nesse vídeo que eu estou trabalhando com todas as informações que a nossa mídia nos trouxe. Então, eu estou comentando sobre o assunto, sobre as notícias que vieram a público. Aí, logo depois, eu vejo a seguinte notícia que saiu no site Folha do Estado. Rádios confirmam que não receberam do TSE materiais de campanha de Bolsonaro. E não para por aí. Saiu uma matéria no site, no jornal Conexão Política, que está assim: a PF, servidor exonerado, diz que alertou o TSE sobre falhas em inserções eleitorais. Então vamos começar aí a pegar os pequenos detalhes dessas notícias que eu trouxe para vocês, que saiu na mídia, e vamos tentar entender o que está acontecendo nesse Brasil de My God. A primeira notícia, como eu falei para vocês, é essa: urgente, TSE exonera servidor responsável por inserções da propaganda eleitoral. Então vamos ler aqui a notícia que saiu no site Antagonista. Em meio à denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre ter sido prejudicada em inserções nas rádios, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu exonerar o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Mas vamos lá. Machado exercia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE para que sejam baixadas pelas emissoras de rádio e TV. Então, segundo a informação do site Antagonista, esse cara que foi exonerado, ele era o responsável em receber essas inserções e tal, e mandar aí para as rádios, né, para passar os comerciais de 30 segundos cada. O negócio começa a ficar estranho porque o cara foi exonerado, ficou todo mundo meio chocado, tipo, por que ele foi exonerado? O cara que é responsável por pegar esse material e entregar esse material, logo após essa grave denúncia, ele é mandado embora. Isso leva a população a pensar no seguinte, porque eu acho que a gente ainda pode pensar, né? Mas vamos lá. O Alexandre,
ele é o responsável, esse servidor chamado Alexandre, né? Ele é responsável por essa falha? E aí nós temos a segunda notícia que saiu no jornal Folha do Estado, que está assim. Rádios confirmam que não receberam do TSE materiais de campanha de Bolsonaro. Olha isso, no dia 2 de setembro, o ex-ministro da Comunicação, Fábio, eu não sei pronunciar o nome dele, eu acho que é o Agartem, eu não sei pronunciar o nome dele, é o ex-ministro das Comunicações, já havia alertado em seu Twitter, afirmar que muitas rádios entraram em contato com o Departamento de Mídia do Presidente da República e teriam reclamado da falta de envio dos spots da campanha do presidente. De acordo com o ex-ministro, as emissoras relataram que os spots que seriam veiculados a partir das 5 horas do dia 3 de setembro não teriam sido enviados, ou seja, as rádios sentiram falta desses spots, entraram em contato com os responsáveis, a comunicação lá do presidente da República, e falou, vem cá, vocês não vão mandar aí o material de vocês não? Porque assim, não chegou aqui, tem alguma coisa errada. Continuando. Abre aspas. O responsável pela distribuição é o TSE. Algum problema no sistema de distribuição? Questionou o ex-ministro em sua rede social. Ou seja, segundo aqui, tá, essa informação, o ex-ministro disse que, para o pessoal das rádios que estavam reclamando, que o responsável de enviar esses materiais não eram eles, era o TSE. Ok. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os mapas de mídia das inserções no rádio e os spots correspondentes não serão enviados pelo TSE, mas poderão ser baixados no site do tribunal. Então, segundo essa matéria, já existiam indícios de problemas com essas inserções. Aí você pode se perguntar, então por que o Bolsonaro não falou logo? Porque, meu amor, tem que ter uma investigação interna, não pode ser assim, olha só, eu supostamente tenho... Não, olha só, vamos investigar aqui. Vamos ver realmente se isso está acontecendo. E foi exatamente isso que a equipe do nosso presidente fez. Começou a investigar, contratou 2 empresas, as empresas começaram a investigar, empresas responsáveis, enfim, que trabalham com isso. E, na hora do fechamento disso, eles conseguiram entender que sim, houve algo muito estranho nessa história. Agora vamos para outra notícia que nos faz refletir sobre esse assunto. O jornal Conexão Política fez a seguinte matéria. A APF, servidor exonerado, diz que alertou o TSE sobre falhas em inserções eleitorais. Depois de ser exonerado do cargo de assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, o Alexandre Gomes Machado procurou a sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento nesta quarta-feira, dia 26. Então, deixa eu ver se eu entendi, tá? Se vocês entenderam diferente, por favor, coloque aí nos comentários. Mas vamos lá. Então, o Alexandre Gomes, ele foi exonerado do cargo depois, né? Coincidentemente, após essas denúncias. E ele, por vontade própria, procurou a Polícia Federal para esclarecer alguns fatos. Se for isso, o caso é mais bizarro do que a gente possa imaginar. Voltando para a matéria. Machado afirma ter sido demitido 30 minutos depois de ter enviado um e-mail para a chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, alertando que uma rádio teria deixado de veicular as inserções do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Ele foi exonerado, segundo ele falando isso para a Polícia Federal, 30 minutos após enviar esse e-mail para a responsável. Segundo o servidor, não foi informado o motivo da exoneração. Por isso, ele decidiu comparecer à Polícia Federal por ter se sentido vítima de abuso de autoridade, porque ele foi mandado embora sem nem saber por quê. Tipo, tchau, vai embora, pega tuas coisas, mete o pé, e a pessoa olha para a cara do patrão e pergunta, mas por quê? Porque eu quero. Então, ele se sentiu uma vítima, né, de abuso de autoridade, e por ter... Isso que eu achei assim, muito bizarro, mas vamos lá. E por temer por sua integridade física. Então, vamos lá, recapitulando. O servidor manda um e-mail avisando o que está acontecendo. 30 minutos depois ele é exonerado. Ele corre para a Polícia Federal, porque segundo ele, né, teve um abuso ali, né, de autoridade, enfim. E, além disso, ele mesmo disse à Polícia Federal que ele estava com medo, né, por conta da sua integridade física. No mínimo, estranha essa declaração,
do servidor que foi exonerado. Ele está com medo. Medo de quem? Por quê? Né? Se ele tem a função de realmente repassar, né? Ó, tá tendo um negocinho estranho, uma maracutaia estranha aqui. Vamos resolver esse negócio aqui. Se a função dele basicamente é essa, o cara tá com medo de quê? Mas vamos cavar mais um pouquinho essa terra. No jornal Brasil Sem Medo, saiu a seguinte matéria. Servidora do TSE, informada sobre essas fraudas, para não falar outro nome, é casada com ex-assessor de Xavier. A servidora Ludmila Boldo Maluf, que teria recebido o e-mail com informações sobre essas fraudas das inserções de rádio para prejudicar Bolsonaro, é esposa do ex-chefe de gabinete do presidente, né, dessa coisa eleitoral maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil. Em depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, dia 26, o servidor que foi exonerado, o Alexandre Machado, disse que avisou o gabinete de Ludmila antes de ser exonerado por motivo não informado. Não sou eu que estou falando, foi o próprio Alexandre Machado falando lá para a PF, dizendo que mandou o e-mail para Ludmila. Ludmila essa que é casada aí, né? Enfim, é uma maracutaia muito louca. Boldo também é filha de Paulo Osmar Boldo, ex-diretor do Sindicato dos Bancários do ABC. Agora para tudo, tá? Vocês vão ver umas coisinhas aqui que é para parar para pensar, tá? A gente só tá aqui revisando os fatos e refletindo sobre este assunto. Aí assim, né, na curiosidade, eu fiquei meio curiosa. Eu falei, vou dar uma procurada aí nesse Sindicato dos Bancários, ABC e tal. Sindicato esse onde Paulo Osmar já foi diretor. E aí eu me deparo com esta foto. O que vocês acham disso? Assim, eu achei bem interessante, né? Eu olhei e falei, caramba, que interessante. Mas enfim, o fato é que o nosso presidente, ele foi prejudicado. É tipo assim, gente, falando aqui numa fala bem popular, comeram as horas do presidente na campanha, entendeu? E numa campanha tem que existir um equilíbrio. Aí o presidente fez uma coletiva às 20h30, falando sobre todo esse assunto. Ele fez um resumo de tudo que aconteceu. E aí ele também falou do Xavier, que tomou uma decisão que deixou assim todo mundo de boca aberta. Moraes nega pedido de Bolsonaro sobre inserções em rádios. Ele não só negou as investigações. Olha o que ele fez também. Acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral para investigar possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito. E pasmem, mas vocês vão ficar de boca aberta. Pasmem, olha isso. Envio da ação ao Supremo Tribunal Federal para ser anexada ao inquérito que investiga a atuação de milícias digitais na internet que atentam contra a democracia. Sim, amigos, pelo que a gente está entendendo, pelo que eu ouvi o Bolsonaro falando, porque assim, é até difícil de acreditar, mas os denunciantes serão inseridos no inquérito das fake news. Porém, o presidente falou aí nessa coletiva que ele vai recorrer dessa decisão e ele espera, é claro, que todos caminhem aí nas 4 linhas, né, da Constituição, da democracia, como ele sempre fez. E mais, nosso presidente disse que ele vai até as últimas consequências, nesse caso, das inserções das rádios. A certeza que eu tenho é que muita água vai rolar. Com certeza, muitas surpresas vão acontecer e, meus caros amigos, que estejamos preparados para tudo que pode, né, que possa ocorrer. Não parar, não precipitar, não retroceder. Se gostou, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um ótimo dia.